Olá, seguidores do Meio Amargo. Hoje é dia de falar sobre o novo filme do M. Night Shyamalan, Batem a Porta, e eu prometo que eu vou tomar cuidado com spoilers. Na trama, um casal formado por dois homens vai para uma cabana no fim de semana descansar com a filha deles, até que chegam quatro desconhecidos dizendo que simplesmente tem uma catástrofe que vai destruir o universo, a não ser que eles concordem em sacrificar um dos três em nome de um bem maior. Muitos elementos parecem absurdos ali dentro, porque esses dois homens em especial teriam que salvar a humanidade, porque naquele momento, naquela cabana, quem são os quatro que vão em direção a eles, porque eles afirmam que não se conheciam antes. Tem muitas dúvidas a solucionar e o filme vai esclarecer apenas algumas delas. Resta bastante mistério mesmo depois do final da sessão. Em especial, essa violência é muito deslocada, porque a gente substitui o imaginário de uma barbárie por uma violência que é estranhamente polida, educada. Porque os invasores estão com armas muito pesadas na mão, mas eles insistem que eles não vão fazer nada de errado aos hóspedes da cabana, e eles comunicam com um vocabulário muito solícito, muito gentil. Parece que eles estão oferecendo uma ajuda aos três, ao invés de solicitando que um dos três morra. Um indício muito bom de que o Shyamalan está em ótima forma como diretor é o fato de que ele escolhe situar essa trama inteira como se fosse praticamente uma cena única. Tudo ocorre com esses quatro chegando na cabana, mas os três já estavam hospedados lá e não existe basicamente um mundo lá fora, só aquele que é sugerido por imagens na televisão. Ou seja, não é questão de fugir com o carro e buscar ajuda, de chegarem policiais, de descobrirem algum segredo no sótão, no porão, novas armas, etc. Não. Tudo que precisa ser resolvido em termos de suspense, de ação e de conflito vai acontecer naquele espaço muito fechado, com quase todos os personagens em cena ao mesmo tempo. É possível a gente pensar que aqui o Shyamalan está fazendo uma espécie de um ensaio sobre a lucidez dele, ou um grande tratado sobre fake news, alucinação, paranoia coletiva. No momento que a gente vive político, mesmo pensando no Brasil, embora o filme obviamente seja norte-americano, a gente pode estabelecer conexões. Inclusive, a ideia do sacrifício de uma pessoa para que o resto da humanidade sobreviva tem um teor fortemente religioso. A gente pode pensar, claro, em Jesus Cristo como metáfora, como analogia, com o diferencial óbvio de que aqui a gente tem dois homens gays e uma garotinha asiática que são solicitados para tal sacrifício. É claro que o Shyamalan é muito mais perto do que isso, ele não deixa que sejam apenas minorias contra maiorias. Entre os agressores, a gente tem, por exemplo, também uma mulher negra que vai ter um papel fundamental nessa trama. E para quem já está perguntando se o Shyamalan vai ter, sim, a grande reviravolta dele no final, a resposta é sim e não. Não vou dar spoiler aqui, eu vou dizer apenas que agora o Shyamalan está se contentando em se apropriar de histórias existentes, pré-existentes, já tinha feito isso com o tempo, mas chegando no final, ele altera a conclusão da história original. Para quem assiste apenas ao filme Batem a Porta, o final é até bem clássico, mas para quem conhece a história de origem, vai perceber que tiveram mudanças significativas ali. Se muitas pessoas estão estabelecendo conexões com a vila, com os sinais, com o fim dos tempos e mesmo com o recente tempo, é porque esse filme reúne alguns dos temas preferidos do Shyamalan, que ele trata aqui de maneira muito madura e talvez seja uma das melhores realizações dele no embate sobre fé e razão, ou sobre loucura e racionalidade. Para quem conhece bem a obra do diretor, a gente pode dizer que ele sempre trabalha nessa ambiguidade, ou seja, existe um grande dilema que pode ou não ser de ordem natural, pode ou não ser explicado pelas leis da ciência, e no final, o que predomina é a magia, é a loucura, é o fantástico. Em Sinais, as marcas na plantação poderiam ter sido causadas por um fazendeiro, mas no final elas eram de fato criadas por extraterrestres. Em A Visita, a vovó poderia estar apenas cansada, com algum problema de saúde, mas existia de fato um componente sobrenatural. E em Tempo também existia uma família descansando no fim de semana, até perceber que a viagem deles era regida por regras que iam muito além da ciência. Na verdade, a premissa, nesse sentido, é muito próxima do Batem a Porta. Sem estragar a graça e nem entrar em detalhes, a gente pode dizer apenas que numa nova trama envolvendo a dicotomia fé e razão, a gente sabe para qual lado o M. Night Shyamalan vai pender. Para quem tem interesse em ler o Batem a Porta como um filme queer, um filme LGBTQIA+, vale dizer que aqui a questão gay é e não é importante. Eu me explico. Ela é fundamental no sentido de que esses dois homens já sofreram muito bullying, já sofreram muita homofobia, muita perseguição. Então, por isso, quando invasores chegam na porta deles, a primeira coisa que os dois vão pensar é: eles estão aqui porque nós somos gays. Existe um sofrimento prévio que justifica em muito o fato deles serem mais agressivos aos quatro que estão chegando. O filme toma a precaução de construir um afeto entre dois homens que é muito simples e tem uma beleza muito grande em você mostrar uma família formada por dois homens e uma garotinha como se fosse absolutamente qualquer outra família tradicional, entre muitas aspas. No entanto, incomoda um pouco a ideia de que a morte de homens gays possa servir como sacrifício para o fim de catástrofes naturais. Existem muitos pastores, bispos e outras figuras fundamentalistas sugerindo que, na verdade, todas essas catástrofes seriam uma resposta dos céus, lamentando a existência da comunidade LGBTQIA+, que estaria destruindo o mundo. Querendo ou não, o filme acaba fazendo uma associação entre esses dois elementos um tanto absurdos.
No final, o que interessa tanto nesse suspense é o fato dele nos pegar desprevenidos em relação a vários lugares comuns dos gêneros de suspense, de terror, de fantasia. A gente acredita estar diante de uma história de home invasion, de invasão doméstica, está diante de uma história de distopia, de catástrofe, de apocalipse, e são coisas muito diferentes que acontecem ali. É muito interessante que a violência aqui ocorra sempre das pessoas contra elas mesmas e não contra as diferenças. E aí reside um aspecto que é muito perturbador e muito interessante do ponto de vista ético e moral. Lembra a lógica de Deus sacrificando o próprio filho na cruz em nome dos outros? Pois é. O que soa tão maduro em Batem a Porta é o fato de que ele não esgota todos os seus significados no final. A ausência de uma reviravolta espertinha significa que não tem mais um discurso dizendo, tá vendo? É isso que realmente aconteceu. Isso não existe aqui. Ele não tem nenhuma lição de moral, nenhuma grande mensagem a passar, e quer apenas despertar uma reflexão que vai ter que ser elaborada depois pelo próprio espectador quando sair da sessão. Essa é uma experiência muito mais satisfatória, que respeita mais a inteligência do público do que, por exemplo, tratá-lo como se fosse um aluno na sala de aula que precisaria ser ensinado. É isso, eu fico por aqui hoje. Me diz se você gostou do filme, quais são os seus favoritos do M. Night Shyamalan nos comentários. Não se esquece também de ativar as notificações, siga o canal para esse trabalho continuar a crescer e também fica de olho nos textos publicados em meioamargo.com. Até a próxima!